A mulher ideal para a extrema-direita? O passado medieval e seus usos políticos na atualidade. Você provavelmente já viu figuras como Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho e tantos outros influenciadores da extrema-direita e seus seguidores utilizam de temas como as cruzadas medievais, cavaleiros templários, ideias de pureza feminina, Idade Média e medievalismo no geral para se promover ou para fazer meme, não é? Mas, de início pode até parecer algo simples, bobo e ameno. Mas, não, representa um projeto político de poder. Dito isto, neste presente trabalho, iremos analisar então como estes grupos constroem uma visão idealizada da mulher medieval, uma mulher silenciosa, submissa, recatada e religiosa, e as problemáticas que este discurso possui. Entretanto, iremos analisar que essa distorção do passado medieval não é exclusividade desses grupos, quando a sociedade, de uma forma geral, e setores progressistas reforçam as ideias equivocadas diariamente ao se referir ao período medieval como Idade das Trevas, período de violência e atraso. Ao analisar criticamente tais figuras, grupos e movimentos, podemos observar que existe algo em comum entre eles. Uma visão de mundo onde tudo que representa a modernidade é visto como ameaça. E para defender essa ordem idealizada, eles se apoiam numa imagem distorcida do período medieval. Não na Idade Média, com suas diversas questões, complexidades e contradições, mas numa visão idealizada da Idade Média que muitas vezes nem sequer existiu. Na verdade, uma fantasia que serve para justificar suas atitudes de preconceito, sexismo, machismo, racismo e entre outros diversos. Bem, como bibliografia do trabalho, utilizaremos um capítulo do autor Luiz Felipe Anchieta Guerra, presente no livro Medievalismos em Olhares e Construções Narrativas. Já para compreendermos como o medievalismo e o período medieval é abordado no ensino básico, utilizaremos a coleção Estudar História, do 6º ano do ensino fundamental, da editora Moderna. O autor Luiz Felipe Anchieta apresenta dois conceitos fundamentais e primordiais para entender esse uso político da Idade Média hoje, o medievalismo político e o neomedievalismo. Segundo ele, o medievalismo político se refere ao uso direto de ideias e estruturas medievais como modelo político contemporâneo. Seria a valorização da ordem, hierarquia, autoridade religiosa e da submissão feminina como elementos desejáveis e fundamentais para uma sociedade. Já o neomedievalismo, ele atua num plano mais simbólico e estético, o uso de imagens e representações medievais fora do seu contexto político, com fins ideológicos. Como diz o autor, trata-se de uma reapropriação seletiva de elementos da Idade Média, como parte da cultura política digital contemporânea. Esse fenômeno ele ganha força no cenário político internacional com a ascensão de Donald Trump em 2016 e se intensifica até chegar ao Brasil a partir de 2018, no período da campanha do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Grupos conservadores passam a construir uma identidade de guerreiros da fé, defendendo o Ocidente cristão, combatendo o feminismo e o comunismo. Tudo isso embalado numa estética de cruzadas, cavaleiros e batalhas sagradas. Bom, o livro didático da editora Moderna apresenta a condição das mulheres na Idade Média, com a complexidade que o tema exige, para assim evitar cair em armadilhas. O texto não nega a ideia de que as mulheres eram submissas ou silenciadas, mas reforça que não era apenas isso. As mulheres exerciam um papel importante na sociedade da época e que tinham um papel importante em questões como a economia e a vida cotidiana. Bom, outro ponto interessante que o livro mostra é que o papel da mulher é profundamente influenciado pelo imaginário religioso. Sim, isso mesmo, entre a pureza da Virgem Maria e o pecado de Eva. As mulheres eram julgadas e enquadradas dessa dualidade simbólica. E isso moldava as expectativas sociais sobre ela. Bom, esses grupos criam uma fantasia reacionária, onde a mulher ideal é pura, submissa e dedicada ao lar. Mas se foge desse papel, vira uma inimiga, uma aberração, uma bruxa moderna. Inclusive, essa imagem não serve apenas para compreender o passado, mas para justificar opressões no presente. A mulher deixa de ser sujeito e vira símbolo de uma guerra ideológica. Bom, inclusive esse tema apresenta algumas possibilidades no ensino de história, como analisar memes e postagens, entender quais são os viés e quais são os objetivos dessa postagem, quais ideologias ela carregam, podendo também analisar algumas produções, como filmes e séries, e quais são as visões que ela traz sobre as mulheres e a Idade Média. Para além, podemos também estimular os alunos a produzirem alguns podcasts ou algum quadrinho, algo do tipo que façam que eles possam expressar o que eles compreenderam da temática de forma mais individual. Bom, dessa forma compreendemos que devemos ter muito cuidado com certos grupos e movimentos, pois eles carregam discursos extremistas através de questões como memes e brincadeiras, agindo tal qual lobo em pele de cordeiro. Como aponta Luiz Felipe Guerra, os símbolos medievais são usados por grupos políticos não só como estética ou piada, eles carregam ideologia.